Muito bem, estamos iniciando mais um Connect Family. Glória a Deus. Olha, estamos caminhando para o final. Esse é o estudo 10, depois vem o 11, o 12 e nós chegamos ao fim. Olha como foi bom ser perseverante, não é mesmo? Alguns começaram e ficaram para trás. Você começou e foi até o fim. É isso mesmo. Então não desanime. Faltam só mais 3 encontros e a gente chega ao nosso final. Espero que você esteja gostando. Espero que se sinta aí abençoado e nós vamos avante. Hoje nós vamos pensar em um tema. Eu espero que seja só para conhecimento. Eu ficarei feliz se nenhum dos meus irmãos e irmãs estiverem aí lidando com a perda do emprego. É bom saber para a gente não ser pego de surpresa, saber o que fazer, mas eu peço a Deus que seja só para conhecimento, mas que nenhum esteja enfrentando aí nenhum desemprego. Possivelmente você já enfrentou em algum momento da sua vida, mas que bom que nesse momento, em nome de Jesus, você já está aí colocado no mercado de trabalho, aposentado, e essa lição vai ser mais para conhecimento e para você ajudar alguma pessoa que está passando por isso. Então, vou orar. E na sequência a gente dá continuidade ao nosso estudo, que quando a gente fala de questão financeira, a gente tem que pensar na questão do emprego, né? Mas talvez você pense assim, ah, mas eu não estou, então essa lição não me interessa. Interessa sim, porque você não está agora, mas e se vier a ficar? E se tiver um filho, um parente, um cônjuge que está desempregado? Aí você poderá ajudá-lo, né? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e irmãs que estão comigo neste momento, participando deste treinamento, dessa capacitação e dedicando aí parte do seu tempo para aprender algumas coisas práticas e a tua palavra ela tem a nos falar muito acerca dessas questões do nosso dia a dia, da nossa vida. Peço então ao Senhor que abra nossa mente, o nosso coração, nos ajude a entender e a aplicar em nossa vida ou nos ajude a ajudar outras pessoas que talvez venham a necessitar disso que nós estaremos conversando e aprendendo no dia de hoje. Abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão juntos aqui, firmes, que têm sido fiéis, que não faltaram, que vão até o fim. Que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, irmãos, olha o versículo bíblico que nós vamos ler, está em Jeremias 29:11, que diz assim: o Senhor dizendo para mim, para você, e eu queria que você recebesse esse texto, né, como algo muito precioso para você. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, o que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha aí, só esse texto bíblico aí já é maravilhoso, né? O Senhor tem pensamentos de paz para conosco e Ele quer nos dar um futuro e uma esperança. Isso é muito bom. Então, hoje estaremos tratando na lição 10 lidando com a perda de emprego ou com o desemprego. E assim como uma tempestade inesperada pode abalar um navio, a perda de emprego pode trazer uma onda de choque, de medo, de incerteza para a família. É mais do que a perda de uma fonte de renda, o desemprego muitas vezes abala a identidade, a segurança emocional, a dinâmica do lar, trazendo aí para quem ficou desempregado o sentimento de pressão financeira, o sentimento de fracasso e a pressão financeira, né? Mas para a família que confia em Deus, a perda de um emprego é doloroso, mas pode ser um tempo para realinhamento, para fortalecimento, para um recomeço. A
nossa identidade em Cristo, né, de filhos de Deus, amados, queridos, não está no cargo que a gente ocupa. Então, se você está trabalhando, se você está desempregado, você continua sendo filho de Deus, amado, a identidade não muda. Ele continua sendo nosso provedor, nosso sustentador, mesmo que os dias sejam difíceis. Ele pode, na verdade, usar as nossas crises para nos redirecionar e para revelar novas oportunidades. Às vezes, quando está tudo bem com a gente não tem muito tempo para refletir sobre as coisas de Deus. Aí, quando vem uma crise, um momento difícil, nós então passamos a ficar mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, por vezes, o desemprego pode ser uma crise econômica, um problema em nosso país, ou, ocasionalmente, pode ser também um projeto de Deus para a nossa vida, né? Ele pode estar nos ensinando ou querendo nos ensinar através de uma crise como essa algumas coisas. Então, a Bíblia está repleta de história de homens e mulheres que enfrentaram perdas. Você se lembra de algum? Vamos pensar aqui. Ah, quem enfrentou uma perda? Alguém se lembra? Na Bíblia, o apóstolo Paulo, por exemplo, o, o Pedro, todos os discípulos de Jesus que tinham lá o seu trabalho de pescador, né? Eles eram autônomos, tinham lá sua MEI, né? A MEI deles era pescaria, e de repente Jesus chamou para segui-lo e eles perderam o trabalho. Agora vão viver de quê? De doações, de ofertas, né? Das viúvas, dos irmãos. Então, foi uma perda, mas eles tiveram um recomeço, né? Um recomeço, da sua vida. Eles deixam de ser profissionais da pesca e se tornam discípulos de Jesus. Olha que legal. E eles tiveram um novo recomeço nas suas vidas e sentiram ali que eles foram sustentados pela mão de Deus. E é claro, Deus promete estar presente conosco em todas as circunstâncias. E Ele pode usar até as situações mais difíceis para o nosso bem, como diz lá em Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós nos lembramos aqui também de Abraão. Lembra dele quando tinha apenas o nome Abrão com um A só? Deus falou para ele, né? Saia da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ora, ele estava ali bem estabelecido, tinha a sua família, seja seu pai, seus irmãos e seu sobrinho, e de repente tinha também suas propriedades, a, o seu gado, enfim. E agora ele tem que sair, largar tudo de certa forma e ir para um lugar que Deus vai mostrar para ele. Mas ele foi confiante e em nenhum momento Deus o desamparou. A perda de emprego, no caso que nós estamos pensando, ela é dolorosa, mas pode se tornar um tempo para realinhamento, para crescimento, fortalecimento e até mesmo para a gente valorizar algumas coisas. Você já viu que às vezes você não valoriza o fruto do seu trabalho, o seu suor? Você vai gastando assim de forma desordenada? E aí, de repente, quando você perde o seu emprego, você tem que readequar a sua vida, né? A vida da sua família. Muitas vezes tem que abaixar um pouquinho o seu padrão, e isso mexe com o nosso orgulho, né? O orgulho que tirou do jardim, né? Que diz a canção. Mexe com o nosso orgulho, a gente tem que dar uma rebaixada no padrão, e às vezes a gente não quer passar por isso. Mas nós vamos então aprender algumas estratégias para enfrentar a perda do emprego e da renda com dignidade, com fé, com resiliência, né? Protegendo a nossa saúde emocional e fortalecendo os vínculos familiares, mesmo nesses tempos de escassez. Primeira sugestão é que a gente encare essa realidade com fé e coragem. Nós vivemos num país que traz muita insegurança, né? A gente nunca sabe o que vai ser ali na frente. O mercado oscila, tem vezes está muito bem, tem vezes está mal, por vezes.
a colheita do nosso país é muito boa, depois no outro ano não é tão. Nós temos aí algumas cidades, não sei, né? Pode ser que algum de vocês more em uma cidade que, de repente, como aconteceu no sul, né? Teve lá uma chuva que destruiu tudo, as pessoas perderam tudo, e aí? Então, tudo pode acontecer na nossa vida, né? A primeira reação diante da perda de emprego, talvez até do seu comércio, do seu negócio que você quebra, ou você perde seu carro para você trabalhar de Uber, o carro é roubado, o carro tem um acidente, o seu comércio vai mal. Então, quando a gente pensa no emprego, não é só o da carteira assinada, é a perda da sua renda principal, né? O primeiro pensamento é você entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, não está na mão do seu emprego. O emprego todos nós precisamos, né? Todos precisamos da renda, do trabalho. Mas, em primeiro lugar, nós servimos ao Jeová Jiré, o Deus que provê. Então é importante encarar essa realidade, mas com os olhos de fé. E algumas atitudes são importantes. Primeiro, você não pode parar de orar, né? Você precisa orar. Senhor, e aí? Quem que vai arrumar o leite, o café, o arroz, o feijão, a carne? A gente depende do Senhor agora. E aí? Abre uma porta de trabalho, prepara aí me dá sabedoria para iniciar um novo negócio, né? Mantenha a esperança viva, né? Ou seja, o que eu estou passando agora não significa que eu vou passar o resto da vida. O que eu estou nesse momento sem grana não significa que eu sou a pior pessoa do mundo, não. Deus, ele é especialista em recomeço. Você também fortalece a sua resiliência. O que que é? Pensar assim, olha, eu estou passando por essa situação, mas é um tempo de aprendizado. E eu vou estudar, eu vou aprender uma nova habilidade. Antes eu não sabia vender picolé, agora eu vou aprender. Então, quer dizer, eu nunca fui bom com vendas, agora eu vou ser. Antes eu não sabia embalar no caixa do supermercado, vou lá então agora, trabalhar no caixa do supermercado. Eu não sabia fazer um docinho, agora eu sei. Eu não sabia bordar, agora eu sei. Então, você vai aprender novas habilidades. E de repente Deus vai usar isso para te prosperar. Além disso, é importante você não se isolar, né? Às vezes a gente fica desempregado, fica tanta vergonha que a gente se isola. E isso não é legal, porque na verdade você precisa agora estar junto dos irmãos para buscar oração, o apoio e fazer o seu network, né? Porque outros irmãos vão mandar o seu currículo aqui, para ali, vai arrumar a princípio um bicozinho aqui, uma outra coisinha ali que você vai fazendo para te suprir, até que você consiga o seu posto de trabalho novamente. Então, é importante fortalecer o coração em Deus e manter a comunicação familiar aberta e honesta, né? Então, enfrentar o desemprego, a perda da renda com fé, é transformar o desânimo em esperança, a ansiedade em oração e o medo em confiança no Deus que abre portas. O segundo princípio que a gente precisa ter é que quando a gente fica desempregado ou perde as nossas rendas, a gente precisa se reorganizar, desculpa, precisa se reorganizar e buscar novas portas, né? Enquanto a fé sustenta o coração, a sabedoria exige ação prática, imediata, para reorganizar a vida financeira e buscar novas oportunidades. Então, a perda de renda exige ação prática, rápida e sábia. Eu me lembro quando meu pai, que trabalhava por conta própria, ele era estofador, ele reformava sofá. E ele teve um derrame cerebral, cerebral, ele teve um derrame e ele não ficou um tempo no hospital e depois ele voltou com uma parte, não sei se é a direita ou a esquerda, é um deficiente, né? A pessoa quando tem um derrame perde um pouco os seus movimentos. E ele não conseguia mais trabalhar, né, com o sofá. E aí minha mãe foi lavar roupa, foi arrumar casa, minhas irmãs foram trabalhar no supermercado, eu também fui trabalhar no supermercado e todo mundo teve que dar os seus pulos, né? Para pagar o aluguel, a gente morava de aluguel. Então,
a vida tem que continuar, né? Então, tinha que cuidar da saúde do meu pai, e ao mesmo tempo, uma vez que não havia mais renda, todo mundo teve que dar os seus pulos. Às vezes a gente ganhava alguma coisa ou outra, né, de um irmão que nos abençoava, mas minha mãe vendia Avon, né? Naquela época tinha as revistinhas lá do Avon, e ela sempre tinha a graninha dela lá para comprar uma verdurazinha, um ovo, uma carne. E assim, mesmo ela não tendo um trabalho formal, ela nunca deixava de ter um dinheirinho, né? Pouquinho ali, mas sempre comprava o pão, comprava ali a verdurazinha da semana. E era isso, ela lavava roupa, ela arrumava casa. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui lá no centro, comprei bala, pirulito, coisas assim, pipoca. Comprei um carrinho um carrinho tipo de pipoca, e aí a gente começou a vender na porta da escola, né? Não sei, no meu tempo, não sei se hoje ainda é possível isso, mas no meu tempo tinha aquele pessoal, quando você saía da escola, tava lá vendendo chup-chup, é, vendendo balinha, vendendo pipoca, né? Então a criançada sai da escola e compra lá as coisinhas, ou quando chega da escola também. Então eu comprei um carrinho desse, e aí às vezes ia meu pai, minha mãe para a porta da escola lá, vendia, né, as balinhas, pipoca, aquelas coisas, e eu ia administrando, ia lá no centro, comprava, dizia, vendia e tal. E a gente foi vivendo assim. A gente foi, vamos dizer assim, pagando aluguel, né, comprando a comida, e foi uma bênção, né? Depois chegou um momento que não foi mais necessário, né? Mas está vendo que a gente busca novas oportunidades, que não é vergonha nenhuma a gente trabalhar, não importa o tipo de trabalho, você não sabe que aquilo é sazonal, é por um momento, né? Às vezes você tem a sua profissão, mas você trabalha em alguma coisa que é o que tem para o momento, e depois você surge a nova oportunidade, você vai. Então, é assim. Por isso é importante, né, aquele orçamento nesse momento do desemprego, além de você ter o orçamento, você precisa reavaliar, né, o seu orçamento. Aí, no momento da crise, você tem que cortar todos os gastos supérfluos, né, e ajustar seu padrão à nova realidade. Não adianta você querer desempregado com a renda curta, querer manter o mesmo padrão, comendo sanduíche toda sexta-feira, sábado comer pizza, domingo almoçar fora. Não dá. Você tem que pensar primeiro em comer. E aí você não vai pensar em caloria, nem em proteína, não. É pensar assim, eu preciso comer para mim não morrer de fome, né? Então, arroz, feijão, o óleo, o macarrão, aquelas coisas básicas. Às vezes não tem carne, mas tem um ovo, às vezes não tem ovo, mas tem uma verdura. E assim a gente vai vivendo até chegar o momento de comer as delícias, né, que você costuma comer. É cuidar da saúde, é a moradia. Se você paga aluguel, não tem como, tem que se virar. E se paga a prestação da casa própria também tem que se virar. E aí, assim, é o foco no essencial, né? Nesse período, obviamente, você não pode fazer dívida, né? Se já tem, tem que parar imediatamente, estancar as dívidas que estão lá para uma negociação posterior. Você precisa sempre, né? Muito importante você estar sempre estudando. Quando eu falo estudando, não é só o estudo assim, estou na faculdade, tô... Não. Tem muitos pequenos cursos, sabe, que às vezes te ajudam a mudar de ofício. Então, por exemplo, cuidador de idoso. Hoje é um curso que você faz, às vezes leva aí, digamos, uns 3 meses, e você faz aquele curso, às vezes você trabalha com uma atividade, você vai migrar para outra. Tá entendendo? É, Você vai fazer ali um curso de, não sei se existe ainda, né? Corte e costura, vai fazer pequenas reformas de roupa, entende? Então, o que eu estou dizendo é assim, a gente precisa estar sempre fazendo um cursozinho para ter uma segunda opção de renda, uma segunda opção de emprego,
Porque se aquela porta fechar, você tem habilidade para fazer outra coisa, né? Então, no supermercado, trabalhar lá como embalador, essas empresas de telemarketing que às vezes não pedem assim grande habilidade, enfim. Mas é importante assim, você não parar de se atualizar, né? Não, às vezes uma mãe, ela opta em ficar durante a infância do seu filho cuidando do filho. E ela sai do mercado de trabalho e fica desatualizada. Aí depois ela quer voltar, mas não sabe fazer mais nada, porque o mercado mudou. Então é importante você se atualizar, né? E fazer um curso aí de informática, um curso de auxiliar de escritório, às vezes até um curso, por exemplo, de enfermagem, não a faculdade, mas às vezes tem um curso técnico que em 1, 2 anos você já consegue exercer. E assim, é importante estar sempre se atualizando. Às vezes você está numa atividade que você não aguenta mais aquilo, você quer mudar também. É importante. Eu trabalhei com a Ângela Ruda, que está aí, e foram anos, né, na contabilidade. E depois eu migrei para o direito. E hoje, né, eu sou pastor. A contabilidade que eu fiz no passado me ajuda muito no sentido da organização, da administração, é super útil. Mas, assim, hoje, de certa forma, eu estou desatualizado com vamos dizer assim, as questões contábeis, né, fiscais, etc. Se precisar voltar, a gente dá uma atualizada e volta. Mas eu mudei de área, eu não queria fechar a minha vida trabalhando em contabilidade. Então, eu mudei de área, né? Aí você pensa, mas se precisar voltar, a gente volta também, né? Tudo depende da circunstância. E aí você busca também sempre alternativa de renda. Às vezes é muito importante você ter uma segunda renda. Mesmo você trabalhando com seu emprego certinho, formal, é bom você ter uma segunda renda, né? Vender uma coisinha ou outra. Isso é sempre legal, porque às vezes esses trabalhos alternativos, né, de venda de produto, eu vendo Natura, eu vendo o Boticário, hum, não sei se ainda existe o Avon, né, vendendo na revistinha, eu vendo o Avon. Isso tudo é muito importante. Então, eu disse para vocês, por exemplo, no meu caso, eu não trabalho com isso, mas eu vendo curso de pós-graduação para IPEMIG. Aí, às vezes, alguma pessoa sabe, me procura, eu queria fazer uma pós-graduação. Eu vou vendo o curso, ganho lá uns R$ 50 de vez em quando. Ah, beleza, né? Entra para aquela caixinha lá que nós já falamos em uma lição anterior. Além disso, é muito importante você sempre ter amizade. Às vezes, eu tenho um amigo que diz assim que relacionamento vale mais que dinheiro. Então, a gente chama isso numa palavra inglesa de networking. Então, você precisa ter essa rede de contatos, né? Amigos, familiares, porque até mesmo você estando você uma vez trabalhando, às vezes alguém te indica para um outro negócio, né? Para uma outra empresa, para um salário melhor, né? Isso vem pelo networking. Então, é muito importante você ter sempre, né, bons amigos, fazer amizade, em vez de ser aquela pessoa chata, fechada, que acha que consegue viver sozinho. Não, você ter bons amigos, bom relacionamento. Porque numa hora dessa, quando você fala assim, olha, estou desempregado, por favor, ajude a mandar meu currículo, as pessoas começam a mandar e elas te indicam, né? Falam, não, esse aí é muito bom e tal. Então é isso. Você pode trabalhar como eletricista, já pensou? Aí como eletricista, um exemplo, né? As pessoas te indicam, né? Te indicam aqui, sempre alguém está precisando de alguma coisa nesse sentido. O Marcos, por exemplo, da Fernanda, que eu acredito que esteja aqui, ele trabalha com questão de segurança, instalando câmera de segurança. Aí tem um network, né? Às vezes alguém, estou precisando colocar uma câmera aqui na minha casa, no portão, ele vai lá e põe, entende? Então, o networking, ele é muito importante. É importante você manter a disciplina, né? Você não vai ficar só em casa dormindo, porque agora não tem trabalho, ficar em casa dormindo.
De forma nenhuma. Você precisa ter uma rotina diária de trabalho, que seja você acordar, arrumar a casa. Se tiver um terreninho aí, você vai plantar uns alface, umas couvezinhas, para pelo menos ter uma verdura para você comer, né? Não deixe de fazer sua caminhada, de, de fazer seu exercício físico. E além disso, se você recebe a sua rescisão, você tem que pensar direitinho como usar isso, né? Para você não gastar tudo, como tem uma pessoa que eu conheço que recebeu a rescisão dele, torrou tudo, aposentou, aí hoje tem que ficar trabalhando igual doido, que gastou o dinheiro todo com nada, né? Não tem nada. E tem que ficar agora velho, sustentando a família, a aposentadoria não dá, tem que ficar trabalhando para cá e para lá. Quer dizer, no momento de descansar, o cara foi um mau gestor, né, das finanças, agora tem que ficar trabalhando, já estando aposentado, em vez de desfrutar da família e tal. Então, você cuidar do seguro-desemprego, né, que é para quem trabalha de CLT, né, dar um respiro, e também você usar a sua rescisão para até, né, você ter de novo o novo trabalho, o novo posto. Então, tudo isso é importante a gente sempre pensar. E agora, uma coisa bem legal que às vezes a gente não pensa é sobre os relacionamentos no momento da crise. Quando você está desempregado, você pode perder seus amigos, a família começa a ficar meio em crise. Então, a forma como vocês lidam com essa adversidade, ela é decisiva, né? Elas podem unir a família ou fazer com que a família se disperse, né? Então, o estresse do desemprego pode contaminar o ambiente familiar e por isso precisa ser enfrentado com maturidade e apoio. E algumas coisas são importantes sempre, né? Comunicar com transparência. Olha, estou desempregado, não tenho culpa pelo desemprego, a empresa me demitiu, eu estou pensando o que fazer nesse período, né? Estou mandando meus currículos para outros lugares. Enquanto isso, estou tentando me organizar para fazer uma ou outra atividade diferente até aparecer um novo posto de trabalho. Então, comunicar com transparência, reforçar a união, né? Às vezes vai inverter os papéis por um tempo, né? A esposa vai, por exemplo, trabalhar e o marido vai ficar em casa lavando a roupa, ajudando dentro de casa. Não há problema nenhum nisso, né? Precisa manter o respeito, parar um pouco de acusações, né? De ficar chamando, por exemplo, a pessoa de preguiçoso, ah, a culpa é sua, essas coisas nunca, na crise, elas nunca são boas, né? E celebrar pequenas conquistas. Ah, hoje eu tenho uma entrevista de emprego, vou lá. Aí você vai, volta meio frustrado, não deu certo. Não, mas tá bom, pelo menos teve a entrevista, né? Que bom. Ó, já mandei 10 currículos, olha, consegui fazer um bico ali, ganhei um troquinho que dá pra gente segurar a semana. Gente, vamos celebrando. E para quem, né, nós que somos cristãos, a gente nunca perder a fé no Senhor, manter a oração, a leitura da palavra, até que as coisas se resolvam. Então, a família ela precisa aprender a enfrentar juntos, né, a crise, a dor, aprender com a situação difícil, mantendo a esperança e confiando que Deus está sempre do nosso lado, sempre nos abençoando. Famílias que enfrentam juntos essas crises saem mais fortes, né? Então, a perda de uma renda, ela pode abalar temporariamente ali um padrão familiar, mas ela não precisa abalar a fé nem os relacionamentos. Perder o emprego dói, mas não define quem você é, né? A crise pode ser o terreno até para você iniciar um novo trabalho, um novo negócio. Eu me lembro de uma história, eu acho que é verdade, porque está lá no site, tem alguns livros que falam sobre isso, que foi o tal de um homem chamado Tramontina. Ele parece que trabalhava em um bordel, ele era o porteiro de bordel. E ele ficava lá pegando a identidade para saber se a pessoa era maior, para poder usufruir lá desse tipo de serviço, né? E aí decidiram
ampliar o trabalho desse bordel e eles colocaram um computador lá na porta e a pessoa que ficasse teria que saber ligar o computador e utilizar. E ele falou, eu não sei usar computador. Aí eles falaram, então tá bom, você está demitido. Você foi demitido de um bordel. Não serviu nem para ser porteiro de bordel. E disse que ele saiu muito triste, aí foi, passou na cidade, né, comprou umas ferramentas e foi para casa. Ele pensou assim, ah, vou fazer alguma coisa lá no terreno de casa e tal. Aí quando ele chegou, morava um pouco mais distante, alguém pediu a ferramenta emprestada e falou, não, eu posso vender. Aí ele vendeu e ganhou um troquinho. Aí algumas pessoas ficaram sabendo e foram lá ver se ele tinha mais ferramenta. Aí teve uma ideia, ele voltou no centro, comprou mais duas ferramentas e tal, e começou a ganhar um dinheiro, né, vendendo ferramentas e tal. Até que foi suficiente para ele mesmo começar a fabricar as ferramentas, etc. E depois a história dá um pulo aí, ele, né, fez uma fábrica de ferramentas, né? Hoje a Tramontina trabalha com inox, alumínio e produz panelas, produz muita coisa. E assim, ele se tornou um homem muito rico. Aí ele colocou seus filhos para estudar, para fazer administração, para fazer não sei o que lá. Então os filhos agora da segunda geração já estavam estudados. E um dia um repórter entrevistou o Tramontina e perguntou para ele, olha, como que o senhor construiu esse império? Aí ele falou. E ele disse, né, que ele era semi-analfabeto. Aí eles falaram assim: olha, se o senhor, sendo semi-analfabeto, conseguiu construir um império desse, imagina se o senhor fosse alfabetizado. Aí ele respondeu: se eu fosse alfabetizado, eu teria continuado como porteiro de bordel. Hoje eu não seria um empresário bem-sucedido, eu seria um porteiro de bordel. Então, você percebe que às vezes uma situação difícil pode nos trazer à luz um insight assim que a gente não teria se tivesse mantido naquele empreguinho de sempre. Então, às vezes também a gente precisa arriscar um pouco, né, com sabedoria, arriscar um pouquinho, e às vezes a gente vai, né, corre esse risco, e quando a gente olha para trás, a gente vê que valeu a pena, né? Então, veja bem, o desemprego ele pode tirar seu salário, mas ele não precisa tirar sua dignidade, nem sua fé e nem seu futuro. Então, nós encerramos aqui a nossa lição. Eu queria ler os versículos bíblicos aqui que tem para a sua edificação. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Gênesis diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, proverá, sem o R no final, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Filipenses é uma palavra para nós, não andes ou não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente ou dos diligentes, essa se farta. E aqui algumas perguntinhas que você pode pensar, né? Sua família aí, quando recebe notícias difíceis, principalmente na área financeira, como que ela reage? Hã? Não é fácil não, né? Como que você iria se adaptar ah, se alguém da sua casa, do seu lar, perdesse a renda, o posto de trabalho? Você já pensou se você tem outra habilidade? Então, digamos assim, eu sou advogado, beleza. Mas eu tenho habilidade em trabalhar com contabilidade, ok. Mas eu sei vender? Eu sou bom para vender alguma coisa?
Ah, eu sei plantar. Ah, eu sei trabalhar com eletricista, eu sei arrumar coisas de energia elétrica e tal. Percebe? Você tem outras habilidades que às vezes estão sendo subutilizadas, que você pode usar para gerar renda. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava, né, junto com a Ângela e o salário estava meio curtinho. E eu lancei um livro e comecei a pregar em algumas igrejas. E na pregação, alguém foi e gravou uma mensagem que eu preguei. Aí eu tive aquele insight assim, peraí, eu podia pegar essa mensagem que eu preguei e fazer uns CDzinhos. Aí quando eu for pregar numa igreja, além do livro, eu tenho um CDzinho para vender. Aí eu fui conseguir uma pessoa que replicava o CD, fazia uma capinha bonitinha, e eu comecei a vender os meus CDzinhos com aquela mensagem que eu tinha pregado na igreja. Foi uma boa mensagem. E comecei a ganhar um dinheirinho. Então, você percebe assim que às vezes vem aqueles insights, né, que te ajudam a gerar, né, uma nova renda. Eu lembro de um cunhado que eu tenho que teve um tempo que ele estava desempregado e ele começou a fazer biscuit. Ele é muito habilidoso. Eu nem sei com o que que faz biscuit, se é com massa de farinha de trigo, sei lá. Aí fazia uns bonequinhos bonitinhos, rapaz, tal, e vendia. Ele comprava, sabe aquelas vasilhas de vidro que você coloca farinha de trigo, café, tempero, e ele enfeitava ela com os biscuits, enfeitava a tampinha, ficava aquela coisa mais linda. E ele enfrentou o desemprego dele vendendo biscuit. Aí, assim, todo mundo ajudava, vendia, recebia, passava o dinheiro para ele, comprava. Era, assim, a coisa mais linda. E, assim, olha para você ver, fazer biscuit, né? Hoje eu nem sei se tem alguém que sabe fazer biscuit. Mas olha que coisa mais legal, né? Então é isso. E como sua família pode se unir para enfrentar os desafios, né? O que que vocês podem fazer de atividade para fortalecer a alegria e a união, mesmo com recursos limitados? Em vez de sair para viajar para a praia, vamos ali na Lagoa da Pampulha de bicicleta, passar ali amanhã comendo um pão com salame e vendo aqui o pessoal e tal. É o nosso passeio. Vamos lá no parquezinho que tem aqui por perto, Parque das Águas, vamos fazer um piquenique, né? A gente leva duas bananas, pão com salame, senta ali, fica conversando, respirando aquele ar puro e boa. Deus proverá, nós vamos sair da situação junto e a gente não precisa ser infeliz e nem perder a nossa saúde e a nossa alegria. Mesmo que vocês não estejam enfrentando essa situação no momento, a palavra é, você não precisa, se vier a enfrentá-la, né, não precisa enfrentar perdendo a sua saúde, perdendo a sua família, brigando com todo mundo, escondendo as pessoas, não. Continua mantendo a sua dignidade, o seu caráter, entendendo que na vida da gente a gente tem o vale da sombra da morte e o pasto verdejante. Quando você está no vale da sombra da morte, você não precisa ficar no vale e nem pular de cima do vale para a morte, né? Você entende que o Senhor continua com você sendo o seu pastor e daqui a pouco você vai passar o vale e vai chegar no pasto verdejante. Então, na nossa vida é assim, como ovelhas de Jesus, a gente ora está no pasto verdejante, ora está no vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte a gente passa por ele e chega no pasto verdejante de novo. Então, repito, no vale da sombra da morte, você não pode ficar lá nele, parado, tem que continuar seguindo e também não pode pular lá de cima, né? Tem que seguir e lembrar sempre que o Senhor está com você no vale da sombra da morte e ele está também no pasto verdejante. A gente gosta mais do pasto verdejante, mas às vezes na nossa vida tem o vale da sombra da morte. Que Deus nos abençoe. Peço a você que fique aí um tempo só para eu dar um print na tela com os nomes de todas as pessoas. Aliás, eu vou pedir o Lucas para fazer isso para mim. Lucas, dá um print aí para que eu possa ter o nome de todas as pessoas que estão conosco, né? É São só.
Faça isso, por favor. E eu vou pedir você para abrir aí um momentozinho, olha. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.